Não esqueça, ó, seminário. Gostaram quarta-feira? Eu sei que é um tema meio mais pesquisa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para todo o pessoal que está nos observando, nos ouvindo em mais uma transmissão pelo canal do YouTube, exclusivo do Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, que, para quem não conhece, é uma instituição que fica no bairro de São Martim, na cidade de Recife, estado de Pernambuco. Meu boa noite a quem está aqui presente, que nos honra com a presença amiga dos integrantes do Bezerra, todos devidamente com máscara, né? Conforme manda o figurino. E hoje a gente tem, na sequência dos nossos trabalhos, a presença do meu amigo José Carlos. Foi ex-presidente do Djalma Montenegro de Faria, uma instituição muito querida nossa. E como eu falei quarta-feira, a nossa amiga Zuleide, que foi integrante desta casa do Bezerra de Menezes, ela disse que não é ex-integrante não, eu estou integrante do Bezerra, só um pouco afastada, né? Mas ela se tornou a primeira presidenta do Djalma Montenegro de Faria. Inclusive eu não sabia, mas foi sucedendo o meu amigo José Carlos, que hoje ele está participando da Sociedade Espírita Casa do Caminho, que fica no Cabo de Santo Agostinho, que é uma cidade da região metropolitana, né, aqui de Recife. E hoje ele vai abordar um tema por demais interessante, inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem de bem. Né? E vai logo uma pergunta, mas só o homem, por que não a mulher? Né? Mas até isso ele vai dizer, né? Porque não é questão de gênero, não, é questão de espécie, não é? E Kardec ele teve muito cuidado com essas palavras, para deixar bem claro assim o sentido dos ensinos dos espíritos, porque os espíritos diziam sempre: nós espíritos estamos preocupados com o fundo da mensagem. A forma de apresentação, isso aí é o seu trabalho. E Kardec soube tão bem, né, levar a efeito a questão das palavras. Por falar em palavra, o meu obrigado, o meu reconhecimento vai para Lúcia Carla, viu, que está aí, ó, com certeza nos ouvindo, nos vendo. Por quê? Porque ela tem assim nos ajudado muito, corrigindo principalmente os nossos artigos, viu? Mas todo o trabalho que diz respeito aqui ao Bezerra de Menezes, porque essa foi uma preocupação de Kardec. É preciso nós espíritas termos em mente que quando a gente escreve, produz alguma coisa, a gente não está produzindo mais especificamente para nós espíritas, não. Principalmente nos dias de hoje, né? O mundo inteiro pode acessar o que a gente veicula. E quem for observar a apresentação da primeira revista espírita, o primeiro ano, que foi 58, vai ver a forma de apresentação dela, o quanto Kardec salientou a questão da escrita. Né? A gente tem muito cuidado com o que escreve. Então eu agradeço a Lúcia Carla, que tem nos ajudado muito, porque ela sabe muito, ela não gosta que eu diga isso não é minha professora de português, né? Então fica o meu abraço a Lúcia Carla. Eu vou fazer a prece para que a gente não aproveite, aliás, bastante o tempo que será concedido ao nosso amigo Zé Carlos, tá bom? Amigo Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade na dinâmica de divulgação de tua esclarecedora doutrina espírita. Amparai o nosso amigo José Carlos, através da assistência dos amigos espirituais vinculados a esta casa, como também todos aqueles que o acompanham nesse trabalho. Em teu nome, sobretudo com tua direção maior, que possamos iniciarmos mais um trabalho do nosso querido Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, na tua santa e bendita paz. Palavra com meu amigo José Carlos. É uma alegria estar aqui nesta casa em que tive a oportunidade de vir antes, há 20 anos,
há 25 anos estive aqui. É o convite do amigo Francisco, nós carinhosamente chamamos de Chico, também foi uma alegria imensa de revê-lo, que há muito tempo a gente não se via, e estar aqui, a gente se abraçar, de acordo com as normas, né, mantendo sempre essa segurança. Mas que Deus nos abençoe, com bênçãos de paz, com bênçãos de saúde, iluminando sempre a nossa vida, nos fortalecendo para que a gente continue a nossa escala evolutiva. Esse tema, o homem de bem, ele é interessante porque nos leva a muita reflexão. E a gente traz esse tema lembrando daqueles momentos em que nós conhecíamos a doutrina espírita e sempre ouvíamos falar que deveríamos fazer o burilamento, que a gente deveria procurar colocar-se um homem novo, deixar o homem velho e o homem novo. Então a gente ouvia sempre isso, buscar dominar as imperfeições, que a gente tem que se melhorar, que a gente tem que evoluir, que a gente tem que subir esses degraus da evolução, que a gente já vinha de diversas existências anteriores e essa a gente tinha que dar continuidade à nossa evolução. Então eu ficava me perguntando, quando eu conheci também a doutrina espírita, e ainda hoje encontramos diversos confrades, diversos espíritas se perguntando, mas como se burilar? Como fazer esse burilamento? Como nós devemos evoluir? O que fazer? Alô? Tá bem agora? Que bom. Então, a gente se perguntava, como se perguntamos, muitas vezes nos perguntamos hoje ainda, como a gente deve se transformar? Como que a gente deve fazer para evoluir? Porque todos nós almejamos uma felicidade. Todos nós almejamos, chegar num mundo feliz. Mas como fazer no nosso dia a dia? Cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de aborrecimento, cheio de contratempos, a gente procura ter essa vigilância, mas vez por outra a gente percebe que não foi assim tão vigilante e que a gente ainda comete erros, que nós cometemos ainda pequenos deslizes. E a compensação, a gente mesmo se conforta dizendo, poxa, mas eu estou evoluindo, eu não sou perfeito ainda. E o bom é que a gente percebe que realmente a gente está evoluindo, que coisas que a gente fazia antes não faz mais. Coisas que a gente comete um pequeno erro, imediatamente a gente lembra que não deveria ter cometido esse erro. Isso é evolução. Mas, voltando a essas indagações, como fazer burilamento? Então a gente percebia também no atendimento fraterno, em que as pessoas chegavam para relatar suas dificuldades e recebiam orientações, olha, você tem que procurar se melhorar, você tem que procurar realmente vencer as suas dificuldades. Aí volta o burilamento, volta a deixar o homem velho para o homem novo. E como o Chico falou, o homem era a linguagem do tempo de Kardec. Com a evolução, então a gente diz o homem, a mulher, Então a gente começa a falar os dois gêneros, a gente começa porque é o politicamente correto. Mas nós compreendemos que a gente está falando de todos nós. Então volta e as pessoas saíram do atendimento fraterno. E como que eu vou fazer isso? Toma água frutificada, você tem que assistir palestra, você tem que se modificar. Mas como se modificar? Como a gente deve fazer isso? Não era explicado. E muitos de nós ainda não sabemos como fazer isso. Mas está no Evangelho. O que é que nós lembramos do ensinamento do Cristo? Amar o próximo como a si mesmo. Perdoar. Nos ensina a humildade. Nos ensina a fazer a caridade e fazer o bem. Mas como fazer a caridade? Mas como fazer a caridade? A gente tem que fazer aquela caridade material ou a caridade moral. Mas aí entendiam que fazer a caridade seria como uma espécie de obrigação. E estudando a doutrina espírita, a gente vê que tem que ser uma coisa natural, que tem que ser espontânea, sem esperar retribuição, e o Evangelho nos ensina isso. Mas como fazer o bem? Aí ficava a interrogação. O bem se confundia em fazer caridade. Aí ficava a interrogação. Poxa, eu tenho que conhecer a mim mesmo. Mas como eu devo fazer isso? A recomendação, você fica
em um local reservado e começa então a fazer uma reflexão das suas imperfeições, das suas virtudes também. Aí eu diria, poxa, a gente coloca no papel as nossas imperfeições, a gente lembra, eu sou egoísta, porque eu sou orgulhoso, porque fica procurando uma terceira imperfeição. E com dificuldade a gente talvez ache a terceira e a quarta. As virtudes, a gente enche uma página. Então isso também não funciona. Mas como fazer? Então a gente não abriu o Evangelho nesse capítulo, sede perfeitos. E quando a gente abria, então a gente encontrava logo essa frase que Jesus nos ensinou: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Grande dificuldade, então, a gente olhava, como que eu vou ser perfeito? Como perfeito é o Pai que está no céu. Porque muito de nós ainda acreditamos que Jesus está muito distante, que Jesus está muito longe. A gente até fala, poxa, como é que eu vou ser igual a Jesus? Como que eu vou praticar aquilo que ele praticou em tão pouco tempo? Coloca-se Jesus numa distância imensa. Mas quando nós estamos passando por dor, por sofrimento, a gente dá uma chamada, ele fica bem pertinho da gente. E a gente quer que ele resolva de imediato. Quando a gente abrir os olhos na nossa prece, quer que o milagre, porque nós guardamos isso em nossa memória, do milagre. Embora a doutrina espírita nos explique o que seja o milagre que Jesus fazia. Está na Gênesis. Mas nós sempre pensamos assim, nos benfeitores espirituais, que eles venham e resolvam nossos problemas. E agora Jesus diz para a gente ser perfeito igual ao Pai, igual a Deus. Nunca chegaremos à perfeição, porque aí seríamos deuses. E isso é impossível. Deus é apenas um. Então a gente começa a refletir, mas como então que eu vou fazer esse burilamento? Como então que eu vou me melhorar? Então, os Espíritos trazem a Allan Kardec, nesse capítulo, Sede Perfeito, ele coloca 19 qualidades que a gente deverá ter ou seguir para que a gente esteja no caminho dessa perfeição. Aquilo que não nos disseram, o Evangelho nos diz. E sai citando cada uma como a gente deve agir no nosso dia a dia. Como a gente deve fazer então esse burilamento. Como a gente deve então vencer as nossas imperfeições. Porque esse vencer está desde quando nós acordamos. Está desde manhã cedo, quando a gente abre os olhos na prece de agradecimento de uma oportunidade de ser melhor. É como se fosse uma nova encarnação. A gente reencarna todos os dias. Então a gente tem uma oportunidade da gente fazer o bem. A gente tem uma oportunidade de ser um pouco melhor, de pensar no que eu posso fazer hoje, as oportunidades que irão surgir para que eu consiga melhorar um pouco. Então começa na prece agradecendo a Deus e pedindo sim essas oportunidades, não pedindo que afaste da gente as perturbações, os desequilíbrios, que a gente não tenha dificuldades. Elas aparecem sim, aparecem para nos testar, são pequenas provas para saber se nós estamos no caminho certo. É um parente, né? É um vizinho, é um colega de trabalho, é uma pessoa na rua, é no trânsito, sempre aparecem oportunidades para testar a nossa paciência, para testar a nossa tolerância, para testar a nossa conduta como cristão. Então ele começa então lá na primeira observação, na primeira qualidade que ele diz que a gente deve procurar ter, e a gente recomenda essa leitura sempre que possível, e a gente até, eu numerei, porque não está numerado no Evangelho, essas 19 qualidades que a gente deve buscar para que a gente possa exercitar. Não forçado, eu repito, não eu tenho que fazer, não, ela surge naturalmente. É como a caridade, em que ela é feita espontaneamente, em que ela é feita no reflexo do sim, porque nós temos ainda um reflexo do não. Quando nos chega alguém que vem pedir alguma coisa, a gente diz não, mas aí estamos evoluindo, a gente percebe, poxa, por que eu disse não? Por que eu não ajudei? Porque eu tinha e eu disse não. É um reflexo que a gente tem, que traz esse reflexo de vidas pretéritas, mas com a leitura constante, com o exercício, né, do Evangelho, a gente vai tornar então esse reflexo do sim.
E a gente vai passar então, se não tem, uma palavra amiga, um sorriso, um Deus te abençoe, uma prece silenciosa em benefício daquele que está ali solicitando ajuda. E vale para o nosso familiar, para os nossos amigos, colegas de trabalho, para todos que estão em nossa volta. Então a gente começa a modificar sim, com essa simplicidade. E ele diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então a gente interroga a consciência para saber se a gente está cumprindo a lei de justiça. Nós estamos sendo justos com as pessoas? A gente realmente reconhece as qualidades daqueles que convivem ao nosso redor? Porque a gente sabe que muitas vezes nos pegamos, nos surpreendemos olhando não as qualidades, mas olhando os defeitos. E o pior, muitas vezes apontando os defeitos, quando não para a própria pessoa, mas para outro. E talvez os psicólogos digam que é para que nós queremos sobressair, queremos nos sentir melhor do que aquele que nós estamos julgando e apontando os defeitos, para que sejamos vistos como uma pessoa que não tem aquele defeito. Mas eu lembro que a doutrina espírita nos diz que quando apontamos o defeito de alguém, é porque nós temos aquele defeito, mas queremos chamar a atenção para o outro para que não olhe os nossos defeitos, porque temos muitos ainda. Nós estamos cumprindo a lei de amor, amar o próximo como a si mesmo. Eu sempre faço essa reflexão se nós ainda não estamos naquela fase de escolher a quem amarmos ou a quem amamos. É muito fácil a gente amar pai, mãe, filho, esposa, marido, aqueles que nos querem bem. Mas nós amamos aqueles que nos noticiários falam que cometeram crimes, e crimes hediondos. Qual o primeiro pensamento que nós trazemos quando a gente vê uma notícia dessa? Nós julgamos, condenamos, sentenciamos. Nós não fazemos uma prece. Nós não temos a compreensão, a misericórdia que o nosso Pai tem por nós e que nós pedimos todos os dias. A gente não tem a compreensão, apesar de conhecermos que Ele também é um Espírito que está em evolução. E que se a gente fizer uma comparação, nós devemos agradecer a Deus que já estamos um pouquinho mais evoluídos do que aquele que ainda comete esses crimes hediondos, do que aqueles que ainda não têm esse sentimento de amor, esse sentimento que Jesus transmitiu a todos nós. Então nós escolhemos a quem amar, nós escolhemos a quem querer bem. E por incrível que pareça, ainda escolhemos a quem fazer caridade. Nos surpreendemos quando alguém está no sinal, a moda agora é um cartaz que eles colocam e parece que a frase muito parecida de todos eles. Eu estive em Fortaleza agora para visitar minha mãe que teve um AVC e eu tive que ir lá, passei quase 10 dias lá acompanhando o estado de saúde dela, está bem, graças a Deus. E em Fortaleza também o pessoal está com os cartazes, a mesma coisa, de como transmitiu rapidamente, né, no país essa ideia do cartaz. Mas você olha, se tiver bem vestido, uma sandália, um tênis, uma bermuda legal, uma calça jeans, uma camisa limpa, esse eu não vou dar. Mas se chegar um todo maltrapilho, calça rasgada, descalço, sujo, com aparência realmente daqueles que estão passando necessidade, então esse eu vou dar. Então nós escolhemos. E alguém diz, não, mas ele está nos enganando, a gente não deve fazer isso. A gente está alimentando porque ele não quer trabalhar. O problema é dele, a gente tem que fazer a nossa parte. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer que ele não está passando necessidade, ou muitas vezes coloca, tenho 2 filhos para dar de comer, estamos com fome. Como a gente vai avaliar que aquilo é verdadeiro ou não? Quem somos nós para julgar? Eu me lembro uma vez que de repente a pressa de sair de casa, estava atrasado para o trabalho, peguei o ônibus e na hora de pagar, cadê a carteira? Vocês imaginam o constrangimento de você estar dentro do ônibus na hora de pagar e estar sem nada, a carteira ficou em casa e eu procurando e olhava e todo mundo olha para um lado, olha para o outro, né? Ou então aqueles olhares de crítico, olha aí, ele está querendo passar sem pagar. E a maioria tem esse pensamento. Quando um senhor, que estava a gente chama na cozinha do ônibus, não sei se ainda chama assim, então de repente, não se preocupa não, foi lá e pagou minha passagem. Aí você desce cheio de vergonha de ter acontecido aquilo. Então imagina,
Quando nós estamos precisando, quem não já passou por isso? De algum momento de dificuldade, ter que se dirigir a um membro da família ou um amigo e pedir emprestado. Então você imagina uma pessoa no sinal, estar ali ou na rua e ter que esticar a mão e pedir. Ah, mas são profissionais, não nos cabe julgar. É que a gente virou um Mr. M. A gente vê uma pessoa caída no chão e a gente passa direto, não vê. Ah, porque tem alguém, você tem um ônibus, dentro do ônibus, cheio de pacote, a gente olha para o outro lado, agora a moda é olhar celular e a gente finge que não vê. Para não se levantar, para não dar lugar, para não pegar o que ele vai levando no braço. Então a gente finge que está dormindo. Se está no carro, olha para o outro lado, não baixa o vidro de jeito nenhum, para distante lá do local de parar para que eles não venham até o seu carro, tentar limpar. E a gente se diz cristão. Então a nossa consciência é que nos diz, nós estamos cumprindo essa lei de justiça, de amor e de caridade, como Jesus nos ensinou. Aí ele chama de novo, ele coloca outra qualidade. Deposita a sua fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade a todas as coisas. O que é que imediatamente a gente lembra disso? Quando nos vem a dor, o sofrimento, o que é que a gente pensa? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo tanto? Ah, porque Deus está muito ocupado, não está olhando para mim. Ah, tirei pedra na cruz, salguei a sopa da Santa Ceia, né? Então a gente começa a falar muitas coisas. Ah, porque Jesus, olha, me abandonaram. Tinha uma novela que tinha uma personagem lá que pegava um santinho e botava de cabeça para baixo, né? Eu lembro disso, faz muito tempo, eu era menino, mas eu lembro disso, né? Colocava lá, se não me atender, você vai ficar de cabeça para baixo aí. Então assim que a gente age. Volto a dizer, fecha os olhos, a gente pede que abra os olhos, as dificuldades terem passado. E está lá no livro dos Espíritos, em que, se nós fizermos a nossa prece de coração, nosso pedido, os Espíritos nos dizem que Deus imediatamente, a palavra é essa, imediatamente Ele envia os seus mensageiros para nos socorrer. Ah, mas eu nunca vi esses Espíritos me socorrer, eu continuei com o problema. Não é porque você estava fechado, focado no seu problema e na saída que você elegeu, a que você disse que era essa saída. Mas eles vêm nos intuir. Primeiro nos aplicam passe, a gente não está vendo, mas nos aplicam passe para nos tranquilizar, nos harmonizar e vêm através da intuição nos mostrar o caminho que nós devemos fazer para sair daquela dificuldade. Mas a gente não está. A gente está esperando uma outra solução. É como um amigo que nós pedimos conselho, nos dá um conselho verdadeiro e a gente não aceita, porque não queremos aquela saída. Aquele conselho não nos satisfaz. Mas vem um outro que concorda, mesmo estejamos errados, esse aí sabe dar conselho. Esse aí é meu amigo, porque nós ouvimos o que queríamos ouvir e não a verdade. Então a gente lembra logo disso. E ele vem falar que nós teremos que ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Nos remete também a lembrar causas das aflições. Se estamos passando por momentos difíceis, não é porque Deus está nos castigando. Fomos nós que fizemos algo no passado. Causas anteriores das aflições em vidas passadas. E nós temos que nos ajustar à lei divina. Nessa bênção misericordiosa que nos dá a oportunidade de estarmos aqui para a gente se reeducar, para a gente reparar os nossos erros. Que maravilha isso! Mas então a gente não tem essa fé, começa a julgar, começa a não acreditar na justiça divina ao comparar com o nosso vizinho, a comparar a nossa vida com a de outro que nós julgamos que é feliz, pelos bens materiais que ele tem, pela aparência que ele tem. Então a gente fala, poxa, eu que vou sempre à minha casa religiosa, colocar todos, né, independente de religião, eu que estou sempre fazendo as minhas preces, que sou um homem correto, uma mulher correta, e de repente acontece isso comigo,
E ele que nem sequer tem religião, que vive aí, ó, saindo, indo para balada, que não está ligando para nada e tem uma vida excelente. Então nos leva à reflexão. Então, se a gente agir dessa forma, a gente está se melhorando com a fé em Deus, compreender a diversidade da vida, compreender tudo o que nos acontece, sabendo que é de acordo com o nosso merecimento, sabendo que nós estamos aqui com o objetivo de sermos felizes. Mas para sermos felizes, a gente tem que passar por prova, por expiações, mas a gente tem que ter essa fé para seguir adiante, para continuarmos. Por isso que a gente pede em nossas preces força, coragem, resignação. Então a gente pede, Ele nos dá, agora a gente tem que utilizar essas ferramentas. Nós temos que sim lembrar disso e ir adiante. É o que Ele ensina para todos nós. Então Ele diz, ter fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais além dos bens materiais. Aí eu tenho a observação que essa foi eu que fiz. Que a fé legítima tem que se apoiar no raciocínio, que gera a compreensão dos desígnios de Deus. A fé raciocinada. Há muita gente que pensa, e isso mesmo na época de Jesus, que a felicidade era os bens materiais, era a conquista dos bens materiais. Porque está na Bíblia que naquela época Deus ajudava a vencer as guerras, a conquistar territórios, cidades, então era isso a função de Deus, ou dos deuses que eles acreditavam. Então a gente vê que não, o esclarecimento que nós temos, né, a evolução que nós tivemos espiritual, esse amadurecimento espiritual, o ensinamento do Evangelho e a luz da doutrina espírita não é para a gente ter mais esse pensamento, não é para a gente ter mais esse apego às coisas materiais, porque há muitas pessoas que dão tanta importância às coisas materiais. Eu lembro bem que há muito tempo morava no outro endereço e de repente tinha um vizinho que comprou uma televisão nova, como começaram a aparecer essas televisões modernas, bem grandes. Então ele colocou assim bem de frente da porta e abria a porta do apartamento para todos que passassem, visse a televisão bem grande. Depois comprou um som e colocava bem alto aquelas caixas de som para todo mundo saber que comprou. E outro, de repente, um carro novo e ficava o dia todo passando a flanela no carro, chamava, aqui meu carro, não sei o que, chamava todos, porque para ele era a coisa mais importante, eram as coisas materiais. Ele estava feliz com as coisas materiais. Mas ele ensina, e a gente já não servir, né, a Deus e a Mamon. Não tem a passagem do Evangelho que tem que ter o equilíbrio? No Livro dos Espíritos nos ensina a lei do progresso. Não diz que é lícito a gente ter os bens que nós sonhamos, mas para ganhar licitamente com o nosso trabalho digno? É lícito isso. Eu quero uma TV nova, ótimo, trabalhe, compre. Eu quero um carro novo, ótimo, mas o que fala é a gente não se apegar tanto às coisas materiais. É cuidar do corpo e cuidar do espírito. É ter a visão na vida futura. Porque aqui é uma passagem tão rápida. A gente acha que demora tanto quando a gente tem um sofrimento. Os momentos de alegria, a gente nem comenta. Já prestou atenção no consultório médico? O que é que se conversa no consultório médico? Uma disputa de quem está sofrendo mais. Uma disputa da dor maior do que o outro. Mas aí pega um envelope desse tamanho porque foi uma tomografia computadorizada, chega a diz bem alto. Mas aqui foi uma ressonância magnética. O meu médico é um dos melhores ou o melhor. E começa aquilo, a minha dor é aqui. O outro, a minha dor é aqui e vem para o peito. O outro, a minha dor é aqui, vem para o peito e desce para as pernas. Porque há uma competição. Por que você de repente está em uma loja e senta perto de alguém e alguém que nem te conhece começa a falar com você de problemas e dificuldades? Porque aquilo está dentro dela. Ela está com a necessidade tão grande de falar e a gente lembra, à luz da doutrina espírita, que aquela pessoa com aquela dificuldade foi orientada para sentar perto de você e colocar os seus problemas, porque nós já temos condições de dar palavras de esperança. Porque todos nós já temos condições de dar um alento, um consolo, já temos condições de levar a esperança, a fé para que aquela pessoa
tenha um alívio, para que aquela pessoa se reequilibre, se reharmonize e vá para o seu caminho, e continue o seu caminho. Então a gente percebendo isso, ele vai e continua dizendo, sabe, eu sublinhei, que todas as vicissitudes, todos os problemas da vida, todas as dores, decepções, são prova ou expiações, e aceita sem murmurar. Será que a gente continua se queixando das nossas dores? Será que nós ainda continuamos reclamando tanto? Falando, a gente falou aqui da consultória, a gente falou aqui de um local que a gente está e de repente chega alguém falando, mas será que a gente, nós mesmos, individualmente, continuamos nos queixando? Será que a gente aceita toda a diversidade da vida sem murmurar? Será que a gente, voltando, tem a fé no futuro? Como ele disse antes também, confiando em Deus as causas das aflições? Será que nesse momento vem tudo no nosso pensamento para nos dar esse conforto, esse consolo, e a gente possa então segurar aquela dor, segurar aquela dificuldade, aquele problema para seguir adiante? Porque, não se engane, nós somos muito observados. Só em saber que nós somos espíritas, os outros nos observam. E nós servimos de exemplo para os outros, embora não queiramos. Jamais a gente está querendo aqui ser exemplo para ninguém, porque todos nós somos imperfeitos. Mas nos observam. E se nós demonstrarmos fraqueza, vão dizer, poxa, você não é espírita, como é que você está aí reclamando? Ah, por que você está aí chorando? Chico tem uma passagem em que ele confessava que, cheio de problemas de todos aqueles, olha só, Chico ouvia problema de todo mundo, dos mais diversos, dos maiores problemas, das dificuldades dos outros, e ele ouvia, e tinha sempre palavras de conforto. Então você ouvir tudo aquilo, tinha momentos que ele tinha os seus próprios problemas. Então ele disse que ia para o banheiro, ficava lá dentro, chorava. Mas chorava, colocava tudo para fora, aquela amargura, aquelas dores, naquele sentimento. E só depois de chorar muito, ele lavava o rosto e saía sorrindo para atender as pessoas. Dando exemplo para todos nós, para que a gente não fique se queixando para um e para outro e demonstrando que a gente não tem essa fé realmente em Deus. Porque se a gente tem fé em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente sabe que Deus está conosco. Nós sabemos que temos benfeitores espirituais que estão conosco, nos ajudando, nos auxiliando, em qualquer dor, nessa dor que a gente está pensando agora, nesse problema que a gente está pensando agora, eles estão nos auxiliando, eles têm conhecimento. E a gente tem um personagem que a gente não lembra nesse momento de dor. A gente pode lembrar de Deus, a gente pode lembrar de Jesus, a gente pode pensar no benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, mas tem um muito próximo de nós, em que o livro dos Espíritos nos diz que ele já nos acompanha a algumas existências. Vocês sabem de que eu estou falando? Nosso Espírito Protetor, também chamado Anjo Guardião. Ele nos conhece totalmente. Não tem segredo para com ele. Ele nos acompanha, como diz, desde outra existência. Está conosco, nos conhece, sabe tudo da nossa vida. Até aquele segredo que a gente não quer nem conhecer, ele sabe. E está para nos ajudar, não para nos julgar. E a gente não conversa com ele. A gente não fala com ele. A gente não tem aquele diálogo. Não é ficando doido, não. Uma vez eu fui falar isso, a pessoa, tu é doido de ficar falando com alguém que você não vê. Não, é fé, é confiança, é a certeza, é a fé raciocinada de que tem sim, eu tenho um Espírito Protetor. Eu tenho alguém mais perto de mim, que a gente pode chamar de anjo guardião, e você pode, como diz também o ensinamento, o livro dos Espíritos, dar o nome que você quiser. Pode chamar de João, de Antônio, de José, de Fernando, o nome que você vier à sua cabeça, você pode chamar. Porque tem curiosidade, eu quero saber se é um homem, se é uma mulher, se é Maria, se é João, não interessa. Mas a gente deve conversar com ele, principalmente nesses momentos, porque ele leva também a nossa prece. A gente sabe que a nossa prece para chegar a Deus, não é a gente fazer a prece que foi direto para Deus. Os Espíritos, os benfeitores espirituais é que levam a nossa prece a Deus. E eles é que trazem também os benefícios que Ele envia para todos nós. Então, continuando. Se a gente tiver o sentimento de caridade, de amor ao próximo, de fazer o bem pelo bem,
sem esperar paga alguma, retribuir o mal com o bem, que a gente tomar a defesa do fraco contra o forte e sacrificar os nossos interesses à justiça, então a gente está se melhorando. Mas será que a gente faz isso? Será que a gente tem esse sentimento que a gente falou antes, de fazer espontaneamente? Lembra do reflexo, do sim? Será que a gente faz isso? Ou a gente diz, eu vou fazer a caridade hoje, né? Nas coisas que eu vou fazer durante o dia. Vou fazer a caridade hoje, eu vou fazer o bem, não vou me importar se alguém vier me aborrecer. E começa a planejar, não adianta, porque as coisas vão acontecer naturalmente e quando acontecer, você só vai perceber depois. Bem depois é que você percebe que passa um teste. Aquele sentimento bom que te invade o coração, que a gente não sabe descrever quando a gente pratica a verdadeira caridade. Seja material, seja moral. Quando a gente faz o bem, nós sentimos já um pedacinho do céu em nosso coração. Quando alguém nos faz o mal e a gente não retribui com a mesma moeda, mas a gente retribui com a prece, com o silêncio, e na primeira oportunidade a gente poder ajudar. É isso que está na lição, amar o inimigo, que não é ficar abraçando ali, convivendo com ele, porque o próprio Evangelho nos diz que isso talvez não seja possível, mas é possível sim a gente desejar o bem, a gente fazer prece por ele, a gente está sempre em nossas orações para que ele também consiga ter o mesmo sentimento de amor e de caridade. Então, ele continua nos dando a qualidade que a gente deve ter. Encontrar satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É interessante essa observação que ele faz para todos nós, porque geralmente nós pensamos primeiro na gente. Ontem eu falei para Chico, estava em casa, já estava até deitado, pijaminha e tal, aí de repente com o celular encontrei uma live. Então, se ele estiver me assistindo, ele vai rir agora. De repente eu peguei e entrei na live. Aí ele disse, opa, Zé Carlos está aqui, então vão participar comigo, ele me colocou ao vivo. Então tive que botar o dedo aqui na câmera e correr e ir para um lugar que eu pudesse participar de uma forma, né? Porque deitado na cama assim, não dava para fazer. Mas aí eu tive que fazer isso. Então a gente falou justamente essa passagem do egoísmo. A gente pensar primeiro em si. Então é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois o outro. Então ele fala, primeiro, é um reflexo. É a gente pensar no próximo. É difícil, nós sabemos, da gente vencer isso. Mas isso é que é burilamento, é o conselho que nos dá, é uma prática que a gente tem que fazer, é o exercício que a gente tem que fazer. Se fosse fácil, a gente já estava no mundo feliz há muito tempo. Nós estamos aqui ainda evoluindo, sim, mas estamos ainda exercitando isso. Estamos aprendendo a amar, como ele nos ensinou, estamos aprendendo a falar com as pessoas, nós já sabemos como enxugar lágrimas. Eu tinha um amigo que dizia assim, tinha uma colega de trabalho que todos os dias, mas todos os dias mesmo, chegava para a gente para contar um problema. Então entrava na sala e tal, já vinha aí e chegava até as lágrimas. Aí ele dizia, puxa, lá se vem aquela menina com história de pobre. E aquilo, eu não aceitava a forma que ele falava, história de pobre. Aí eu dizia, poxa, história de pobre é você, que não tem paciência de ouvir, né, de poder. Só em ouvir você já está deixando ela melhor. Ah, então vá você ouvir, com todo prazer. Então a gente vinha cá, saía, tirava da sala, cheia de gente, vamos para um outro lugar. Então ela desabafava, ela queria ser ouvida, colocar as mágoas, as dificuldades, os problemas que ela passava com a sua família. E você ouvia. Então isso é enxugar lágrimas. É você estar ali, a mão no ombro, um aperto de mão, um abraço, um sorriso, uma palavra de esperança. Poxa, quando nós estamos passando por dificuldade, não é tão bom a gente encontrar alguém que tenha a paciência, a tolerância de nos ouvir?
Porque o ruim é quando a gente vai falar um problema para alguém e aquela pessoa fica com o braço cruzado. Especialistas em leitura corporal dizem que se a pessoa não tem o menor interesse, está doido para ir embora, fica olhando para o relógio, né? Alguns ficam até batendo assim, mostrando impaciência, querendo que aquela pessoa realmente diga logo e vá embora. Mas quando somos nós, vamos nos colocar no lugar do outro, ter essa empatia, é isso que ele fala entre linhas, para que a gente possa também ter a paciência e a tolerância, porque nós queremos ser ouvidos. Nós queremos ser escutados, queremos um ombro, amigo, e como é bom a gente encontrar alguém. Teve uma época que eu morei em Belém já, e tinha um amigo lá que ele chegava e ia conversar. Meu pai era fabricante de redes, sou cearense, como bom cearense, gosta de redes. Meu pai tinha uma loja de redes, tinha 2 fábricas em Fortaleza e tinha uma loja lá em Belém. Eu passei 2 anos lá em Belém. E tinha esse amigo que era uma graça, né? Ele chegava e contava sorrindo, ele era muito sorridente. E chegava sempre no finalzinho da tarde, aí ia lá para conversar. Ele trabalhava com laboratório e tal, percorria o dia todinho, né, os consultórios, aí no final da tarde encontrava-se lá na loja e ficava conversando, batendo papo e tal. Ele disse: rapaz, sabe uma coisa que eu adoro fazer? Aí eu digo: o que é que você adora fazer? Todo mundo ficou curioso, olha. Quando eu estou com problema e tal, dificuldade, aí o pessoal diz: você tem problema, você passa o dia rindo. Eu disse: ah, você não sabe. A minha técnica é a seguinte: eu chego em casa, tem um espelho, eu olho para o espelho e começo a chorar. Mas choro muito me olhando no espelho, eu acho tão lindo eu chorando. E ali, quando termina esse choro todo, aí eu saio sorrindo e rindo de mim mesmo, porque fiquei me olhando, chorando no espelho. Isso é coisa de doido mesmo. Mas não é, é uma técnica que as pessoas que talvez não encontrou alguém, ou ele mesmo, não teve a coragem ainda de desabafar. Então ele desabafava para ele a sua imagem no espelho. E a gente usa essa imagem no espelho quando a gente fala: conhece-te a ti mesmo. Procura as tuas imperfeições, porque não é tão fácil olhar para o outro e apontar as imperfeições. Então talvez você olhando a tua imagem no espelho, então você começa a se julgar. Você tem essa imperfeição, tem aquela, tem a outra, tem isso. Talvez seja uma técnica também. Não que a gente vá fazer isso, mas comparando, não é uma forma de extravasar, não é uma saída que ele encontrou para todo dia estar sorrindo, para todo dia espalhar aquele bom humor que ele tinha. Então é isso, como é bom a gente procurar fazer os outros felizes. Ele nos recomenda também que o homem de bem, ele é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque a todos vê como seus irmãos. O que nós estamos vendo hoje? Será que todos nós respeitamos as religiões dos outros? Será que não temos preconceito com raças, com preferências? A gente está em campanha política, será que a gente está respeitando que o outro não seja favorável ao mesmo candidato que eu sou? Será que a gente critica a religião do outro porque acredita no que dizem e ele segue fielmente? Estão queimando igrejas, perseguições, e a gente, mas não é casa espírita, então não tem nada a ver com isso. Então a gente vê o mundo que está hoje. Como é necessário então a gente procurar entender, procurar ser diferente, não julgar, não condenar, não se afastar porque tem crenças diferentes, porque todos nós somos irmãos. Como eu falei, tive há pouco tempo em Fortaleza, a família é aquela católica, mas católica mesmo. Então minha mãe estava na casa de uma irmã, a gente estava lá, então era de 6 da manhã à meia-noite, missas. Missas, aí ficava repetindo no YouTube, né, as missas todo dia. Eles gostam, se sentem felizes, mas se tivesse numa balada, se tivesse num barzinho, é preferível? Qual opção? Estar ali ouvindo ensinamentos do Evangelho. E a gente aproveita para ouvir também, lógico, porque é o mesmo Evangelho do Cristo. Se bem que tem momentos que a gente tem que exercitar a paciência, porque de 6 da manhã até meia-noite
É muito. Eu ficava dizendo, poxa, é muito, tá bom, para um pouquinho, né? Vamos mudar aí a programação para a gente ver um noticiário, uma coisa. Mas assim, tô de brincadeira, família e tal. Mas é isso, então ele repete isso no item 7, né? No 8, desculpem. Respeita nos outras convicções sinceras e não lança anátema, que significa condenação, aos que como ele não pensam. É uma repetição. Não pensou igual a mim, eu vou acusar, vou condenar, vou criticar, de maneira nenhuma. Então ele continua nessa nossa buscando que a gente se melhore. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Gente, tem pessoas que não ligam para o sentimento dos outros. Ah, mas eu falo a verdade. Mas a verdade pode ser dita de mil formas. A nossa de cristãos, a nossa de espírita é a verdade quando há necessidade. Está no Evangelho nos ensinando que a gente não tem que estar apontando o defeito dos outros em público, mas se for necessário, chama em particular e conversa. É como aquele chefe que vai chamar a atenção do funcionário na frente de todo mundo humilhando. A gente gostaria de ser chamado a atenção na frente de todo mundo ou preferia que chamasse a gente em particular e conversasse? Lógico que em particular, lógico que incentivando. Olha, você cometeu esse erro, então procure acertar e nos ensinando o caminho para acertar. Mas aqui não. Aqueles que desprezam, aquele que é orgulhoso, aquele que quer sobressair e humilha os outros. Aí eu lembrei agora, toda vez que essa palavra orgulhoso, aí eu me lembro que minha filha trabalhou muito tempo na TAM. Então, lá tem uma historinha que os funcionários contam, porque de vez em quando chega alguém lá querendo ser atendido na frente de todo mundo. E aquela velha frase, você sabe com quem está falando? É muito usado isso, né, nas companhias aéreas para conseguir o voo, para não sei o quê, para ter benefícios. Não só lá, mas em todos os lugares. Mas estou citando lá porque é ela que passou essa história para mim. Então, de repente, ela disse que um homem chegou lá, todo, né, executivo, paletó, gravata, bem parecido e tal, e queria ser atendido na frente de todo mundo. E os funcionários diziam, olha, paciência, aguarde a sua vez e tal. E ele gritou bem alto, você sabe com quem está falando? Então, disse que uma das funcionárias pegou o microfone, aí falou o som em todo o aeroporto. Senhoras e senhores, encontra-se aqui no balcão da empresa TAM, um senhor com terno azul marinho, a gravata listrada e tal. Aí começou a descrever o homem que está perdido, ele não sabe quem é. Então, se algum familiar, algum amigo tiver, por favor, compareça aqui. Então, essa história eles têm para ilustrar, para saber como agir com essas pessoas, né? Então, é de bom humor e a gente vê que ele... Aí continua a história que ele ficou totalmente envergonhado. Ficou envergonhado, disfarçou, saiu para voltar depois. Não sei se é verdadeira, mas ela conta como se fosse verdade. Então, eu acredito que seja, né? Então, de repente, a gente... Quantas e quantas vezes você já ouviu alguém falar, você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou? É o que fala aqui. E gosta de humilhar. Se vê alguém, julga pela aparência e quer sobressair, humilhando as pessoas. Seguindo, nos aconselha, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Como eu disse lá no início, a gente quer saber como se melhorar, como fazer esse burilamento, como a história do homem novo. Aí a gente se lembra, amar o próximo, perdoar, fazer a caridade. E aqui ele cita justamente essa questão do ódio. Quantas pessoas ainda guardam mágoas, ressentimentos? Quantas de nós ainda têm lembranças e aquilo nos mexe ainda?
enquanto não era para mexer mais. Não era para a gente ficar mais com aquele sentimento de angústia, com aquela lembrança. Não era mais. Era para a gente apenas lembrar e fazer uma prece. E dizer, graças a Deus eu superei. Eu não tenho ódio, não tenho mágoa, não tenho ressentimento. Então nos ensina isso daqui, para que a gente também se lembre que nós fazemos a prece do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente está se sentenciando. Se eu não perdoei, como é que a gente quer que o Pai nos perdoe? Então também nos fala da indulgência, que é a compaixão, o perdão, no mesmo sentido, com as fraquezas alheias. Atire-lhe a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Essa é uma frase que a gente, lembrando dela, a gente não vai acusar ninguém, a gente não vai realmente continuar a apontar defeito dos outros. A gente já comentou essa, mas ele repete, não ficar feliz com o defeito dos outros. Estudar as próprias imperfeições, aquela listinha das nossas imperfeições e das nossas virtudes, fazendo sempre sobressair as nossas virtudes. Porque eu costumo lembrar da filha indiana. A gente coloca uma mochila na frente e uma nas costas. Na frente a gente coloca todas as nossas virtudes, chega vai com aquele peito de pombo, mas atrás estão nossas imperfeições. Nós vamos na fila. Quem vem atrás de mim está vendo o quê? Só as minhas imperfeições. Então se você está ali levando as virtudes, querendo mostrar para todo mundo, mas todos que estão atrás de você vê as suas imperfeições, como você vê a que está na sua frente. Então é para a gente ter essa consciência de não querer ser melhor do que ninguém. É lutar, como ele diz aqui, incessantemente para combater as nossas imperfeições. Também aqui se refere ao orgulho, quando ele fala não procurar dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, à expensas de outro. Se valorizar em cima de alguém. E a gente vê muito isso, infelizmente ainda. Pessoas que se julgam melhores do que os outros. Não se envaidecer da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. Tudo que foi dado pode ser tirado. Tudo que não é acertado é um empréstimo. É mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O camelo era uma corda grossa, chamavam de camelo, então era difícil de passar na agulha, não é que seja difícil o rico entrar não. Isso é fazendo referência que aqueles que têm muitas posses e que não têm um sentimento cristão, que não têm esse amor, que não têm o sentimento de caridade, de fazer o bem, ele realmente só liga para os bens materiais. Uma referência a isso que ele faz aqui. Depois, ele fala também que não abusar desses bens que lhes são concedidos. Porque tem gente que, vou querer na loto para ajudar lá a casa espírita, para ajudar a minha família. Muitos ganharam e sumiram. Nem ajudou a sua religião, nem ajudou sua família, não ajudou ninguém. Ele se ajudou e desapareceram. Muitos fazem isso. Então, a questão da ordem social, o chefe, o empregado, ele fala dos dois, que o patrão tem que tratar bem do seu subordinado, como também o subordinado, a sua parte, fazer o seu trabalho, dignamente. Até isso você vê que a doutrina espírita, o Evangelho traz para a gente essa posição de quem é chefe no trabalho, de quem é empregado, quem é subordinado àquele chefe. Não ficar acusando o chefe, que chefe isso, que chefe aquilo. Mas que empregado relapso. Não, cada um cumprindo o seu lugar que está aqui, que é temporário. Então, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos, que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus direitos. Nós colocamos muito na posição de cobrar os nossos direitos, e muitas vezes não queremos dar direito aos outros. Quantas oportunidades a gente vê de patrões com empregadas domésticas que não querem cumprir com a legislação, vamos dizer assim, que usam e não querem cumprir. Com funcionários que também, os patrões que não querem dar todos os direitos. Então, para a gente poder entender isso, você tem os seus direitos, também a gente tem que dar o direito dos outros. Isso é ser cristão. Então, termina, quando ele fala dessas 19, ele fala que não tem todas não, tem muito mais. Como ele diz aqui, que não ficam enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem.
mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então esse é o caminho que faltou falar no atendimento fraterno que você tem que fazer. Lá no atendimento fraterno você tem que melhorar, tem que mudar a sua vida. Olha, dá uma lida lá no capítulo Sede Perfeitos, que tem como você melhorar, que tem como você buscar essa perfeição. Isso nos faltou. Então, para aquelas pessoas que falam ou que pensam diferente, a doutrina espírita, o espiritismo, não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Aí eu dei o exemplo da família católica do tempo da Inquisição. Eu sempre brinco, diz que eles são do tempo da Inquisição, que reencarnaram agora. Porque doutrina espírita não é religião de Deus, é religião do demônio, não sei o quê. Então a gente tem uma convivência, a gente brinca, já foi pior, mas agora está ótimo, está excelente, né? Rezam por mim, porque eu sou o único espírito em toda a família. Tá certo, eu também vou rezar por vocês. Apesar de que eles já viram, apesar de que a mediunidade já aflorou em alguns, mas é o Espírito Santo, né? Então a gente vai conversando, tudo bem, é o Espírito Santo, que bom. Então vamos adiante. Encerramos então, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, fazendo o que ele nos aponta, essas 19 qualidades. Então a gente está sendo verdadeiro espírita, está se esforçando para domar essas más inclinações que nós estamos nos esforçando. Como eu disse antes, quando a gente percebe que errou, já é evolução. Pior se a gente errasse e não percebesse, continuasse errando e achando que estava certo. Então, todos os dias são dias de aprendizado. Todos os dias são dias em que dão oportunidade para a gente se melhorar, para a gente crescer cada vez mais, né? Mas, enquanto um se contenta com o horizonte limitado, com um pouquinho que aprendeu, né? Que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele, sempre o consegue. Se tem firme à vontade, ele resiste no Evangelho, eu não coloquei aqui, mas tem outros que ficam estacionados. É como uma encarnação que vem para cá e não faz nada. Aí a gente diz, não, na próxima encarnação, aí eu vou trabalhar na casa espírita, aí eu vou para o curso de passe, eu vou fazer isso, vai fazer tudo na próxima. E tem alguém que diz assim, quando chegar no mundo espiritual, eu vou fazer parte daquelas equipes que vêm para a Terra para ajudar as pessoas. Mas por que quando desencarnar? Por que não faz agora? Será que quando chegar lá vai ser assim, eu vou fazer parte, eu vou fazer aquilo? Será que vai ser assim? Vamos refletir. Então muita gente diz, mas na próxima encarnação eu vou melhorar. Na próxima encarnação eu vou ser diferente. Nós temos que ser diferente agora. Nós temos que fazer por onde merecer as bênçãos do alto hoje. Porque essa é a encarnação mais importante da nossa vida, porque nós estamos tendo conhecimento do Evangelho à luz da doutrina espírita e temos todas as ferramentas hoje para a gente fazer o melhor, para a gente conquistar essa felicidade, já senti-la, mesmo sem estar no mundo feliz, porque a caridade verdadeira, a prática do bem, como disse, traz uma felicidade em nosso coração, que nós não sabemos explicar, que não temos palavras para dizer esse sentimento, que é o sentimento mais bonito de amor que podemos sentir. Então, que Jesus continue abençoando a todos nós e que possamos continuar com Ele, com nossos benfeitores espirituais e com aquele nosso anjo guardião lado a lado nesse caminho da nossa evolução espiritual, rumo à nossa felicidade. Muito obrigado. Vou dar um aviso e eu te retorno. Vai ser, tá? Só para agradecer, gostaram, minha gente, que vocês estão aqui, pessoal aí do chat, feedback aí foi legal, pronto. Então temos que agradecer ao Zé Carlos por sua participação,
sua abordagem, que ele deixou aí algumas sugestões para a gente seguir. E diríamos que são desafios, né, Zé Carlos? E que no final Kardec ainda diz, veja, que não fica enumerado todas as qualidades. Imagina se ficasse, né? Então, leve lá a Casa do Caminho o nosso abraço, o nosso afeto, né? O nosso agradecimento, não só a quem está aqui, como todos aqueles que nos acompanharam e vão nos acompanhar também, né? Antes de retornar, porque a gente já tinha combinado que ele faria a prece, gostaríamos apenas de informar a próxima palestra, que será quarta-feira, dia 18. A gente vai ter uma forma diferente, viu? Vamos ter um companheiro, Wilson Garcia, que vai abordar o tema religião da autonomia moral. Seria isso, né? Nós sabemos que o Wilson Garcia, ele é radicado lá em São Paulo, passou muitos anos aqui conosco, né, Zé Carlos? Em Recife, por 12 anos, tem um carinho imenso, é um escritor espírita renomado no Brasil, tem uma didática assim excelente, inclusive já abordou vários temas aqui no Bezerra, né? Mas esse tema, ele tem uma especialidade, por conta do que está sendo estudado como proposta de pedagogia espírita autêntica, aquela extraída do próprio codificador, dos grandes filósofos, né? Então, atentemos para essa palestra, que será uma contribuição muito importante. E como se não bastasse, os nossos amigos aqui da TIC, né, vão ter um desafio, porque o Wilson vai estar aqui, ó, sendo projetado, a gente vai coordenar, simplesmente, e aí, com isso aí, nós já estamos entrando em contato com outros grandes espíritas do Brasil, para que a gente tenha essa oportunidade. Veja aí a contribuição dos nossos jovens, né? Que contamos com ele, qualificados, contribuindo para a divulgação dos trabalhos desta casa e principalmente a contribuição do Bezerra de Menezes ao próprio movimento espírita do Brasil e, por que não, do mundo, não é verdade? Com o apoio de todos os integrantes do Bezerra, porque sem eles nós não realizaríamos nada. Nós temos uma equipe, né, Cleide, que nem se fala, né? Se eu for falar aqui em nome, todos mesmo os que estão nos assistindo em casa, os que estão aqui, enfim, quando a gente lança uma campanha aqui, viu, Zé Carlos? É brincadeira, né? No instante a coisa flui, né? E como se não bastasse, no dia 18 a gente tem a palestra do Wilson. No dia 20, que é a sexta-feira, a gente vai ter 2 seminários, um do dia 20 e um do dia 27. Lembram do Luiz Jorge Lira? Autor desse livro, que nada mais é do que uma pesquisa muito séria, como a gente viu quarta-feira. Então são 2 oportunidades, 2 sextas, 20 e 27, e ele vai ter mais tempo de abordar para nós, inclusive a gente vai ter condições de questioná-lo, levantarmos algumas questões, inclusive o pessoal aí da juventude, viu? Tragam perguntas, porque ele disse que esse é um momento importante, porque quem pesquisa gosta mesmo do questionamento. A gente vai ter assim um tempo mais dilatado, onde ele vai ter a oportunidade de dizer para nós como é que ele realizou essa pesquisa, né? Então, que nós vai ser dessa forma, a gente vai fazer a mesma coisa. Quem quiser vai ter que entrar no grupo do WhatsApp, pedir permissão, não é verdade? Mantemos o número de 19, porque é 30% do total do nosso auditório, né? Para a gente seguir à risca o que nos pede o governo do estado. Então, que vocês possam colocar lá, tem que ter a mesma coisa, vocês colocam logo vocês, né? Quem vai dirigir e quem vai, evidentemente, abordar os 2 seminários. E que esperamos que estejam todos aqui, tá bom? Vou retornar a palavra ao nosso amigo, agradecendo mais uma vez por tudo, que eles retornem em paz para o seu lar, ao convívio de sua família, e com a prece dele a gente encerra mais um trabalho levado aí, feito pelo Núcleo Espírita Bezerra de Menezes. Você mesmo pode encerrar, viu? Bem, queridos irmãos, então vamos, olhando essa figura do Cristo,
lembrando da figura do Cristo sorrindo para todos nós, com essa imagem em nossa mente, vamos nos dirigir a Ele em prece. Senhor Jesus, querido Mestre, querido irmão, que em todos os instantes da nossa vida se faz presente, nos abençoando, nos iluminando e, na maioria das vezes, nos conduzindo pelas Tuas mãos nesse caminho que estamos seguindo em busca da nossa felicidade. Te rogamos, Senhor, que continue nos abençoando, abençoando todos os nossos entes queridos, aqueles que nesse instante estamos nos lembrando também, nos dando força, coragem, determinação, para que a gente siga confiante, Senhor, com a fé, certos que chegaremos, que conquistaremos a nossa felicidade. Nos dá a Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Assim está concluída a nossa tarefa da noite de hoje.